A paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Para você que não é inscrito no canal, aí se inscreva. Para você que já é inscrito aí no canal, meus queridos irmãos, deixe aí o seu like. Quer dizer que o seu like é muito importante para o crescimento dos vídeos, para o crescimento do canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu vou deixar aqui uma palavra aqui, se encontra aqui no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, onde a palavra do Senhor, o tema dessa palavra é o fim vem, o fim vem. Quer dizer que o fim de todas as coisas, meus queridos irmãos, está próximo. E aqui a palavra do Senhor fala: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aqui está anunciando o fim, meus queridos irmãos, e o fim de todas as coisas, pelos sinais que já está acontecendo, meus queridos irmãos. Nós podemos contemplar, nós podemos observar que o fim de tudo está próximo. Deus já tem manifestado que o fim de todas as coisas está próximo através dos fenômenos da natureza. Meus queridos irmãos, já está havendo guerras e rumores de guerra em vários lugares. Meus queridos irmãos, já está havendo terremotos. Meus queridos irmãos, já está acontecendo nação se levantando contra a nação. Meus queridos irmãos, muitos sinais do fim, meus queridos irmãos, nós já estamos contemplando, meus queridos irmãos, aqui nessa época. Mas infelizmente, muitas pessoas estão desapercebidas na terra, meus queridos irmãos. Muitos têm deixado de se preocupar com a sua salvação. Meus queridos irmãos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu bem mais precioso, que é a sua salvação. Meus queridos irmãos, muitos estão que nem nos dias do patriarca Noé. Muitos estão até se preocupados aqui com essa vida terrena. Muitos só pensam em casar e dar sim casamento. Meus queridos irmãos, muitos estão se preocupando aqui de ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem entra e consome tudo, onde mina o ladrão e rouba. Meus queridos irmãos, mas não é tempo de nós estar cocheando mais em dois pensamentos. Meus queridos irmãos, se o fim de todas as coisas está próximo, a seleção do Senhor, o tempo da escolha do Senhor. Meus queridos irmãos, o Senhor já está fazendo a sua escolha, o Senhor já está passando prumo, o Senhor já está selecionando os seus, meus queridos irmãos. E aquilo que tiver de capa de engano na casa do Senhor não vai prevalecer, meus queridos irmãos. Porque esse é o tempo final, meus queridos irmãos. Nós já estamos vivendo na reta final, meus queridos irmãos. E para quem vive na reta final, meus queridos irmãos, nós temos que fazer que nem o apóstolo Pedro falou, que nós temos que viver aqui, meus queridos irmãos, como peregrino. Porque como peregrino, daquele que vive aqui, meus queridos irmãos, mas sabe que nós não somos daqui, sabe que nossa cidadania é do céu, meus queridos irmãos. E muitos não veem assim, parece que a sua cidadania vai ser aqui na terra, parece que a sua morada eterna vai ser aqui na terra, meus queridos irmãos. Mas aqui tudo há de passar, que nas palavras do próprio Jesus, falou que tudo aqui é passageiro, menos essas preciosas palavras que está sendo pregada aqui para vocês, meus queridos irmãos, aqui do canal. Aqui agora, nesse exato momento, bem-aventurados são vocês, quer dizer, felizes são vocês, meus queridos irmãos, que estão ouvindo essa palavra. Agora, nesse exato momento, o Senhor também deu a visão ali, o profeta Amós, meus queridos irmãos, de um cesto de fruta madura, que se representava ali o povo de Israel, que o povo de Israel estava maduro, já estava pronto para a colheita do Senhor. Como nos dias atuais, meus queridos irmãos, nós como noiva do Cordeiro, meus queridos irmãos, nós temos de estar preparados, meus queridos irmãos, porque a qualquer momento o Senhor pode dar a sua ordenança aos seus anjos, aos seus querubins, meus queridos irmãos, que já estão esperando só a ordenança do Senhor, para eles tocar as trombetas, e o Senhor surgir dos ares, das nuvens, e arrebatar os seus escolhidos, aqueles que ele se separou, porque a palavra do Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, meus queridos irmãos. Então se esforce para você estar entre esses poucos escolhidos, meus queridos irmãos. Mas viva o hoje como se fosse o último dia, glória a Deus. Pregue como se fosse a sua última pregação, louve como se fosse o seu último louvor, meus queridos irmãos. Meus queridos, amados irmãos, então se prepara a todo instante, a todo momento,
meus queridos irmãos, porque o fim vem, que nem a palavra está falando aqui, e nós podemos observar que já é o fim. O Senhor já fez a sua seleção, o Senhor já separou o trigo do joio, meus queridos irmãos, porque o joio não vale nada. O joio ele vai amarrar em fechos, meus queridos irmãos, e jogar lá no fogo eterno. Mas seja um pouco, seja o trigo, meus queridos irmãos, glória a Deus, para que você não venha ser pego de surpresa. Meus queridos irmãos, desapegue, você que está pegado a muitas coisas, você que está apegado a bens materiais. Meus queridos, amados irmãos, não é tempo mais de se preocupar com bens materiais, é tempo de nós se preocupar em ganhar a nossa salvação eterna, meus queridos irmãos. Deus maravilhoso, Deus poderoso, e a palavra do Senhor também através do profeta Amós falou, o profeta Amós falou, meus queridos irmãos, que vai chegar dias na terra que o povo vai ter fome, mas não fome de se alimentar do pão, que o povo vai ter sede, meus queridos irmãos, mas não sede, aquela sede de beber um simples copo de água, mas fome de se alimentar da palavra do Senhor, mas não vai encontrar mais uma porta aberta da igreja, meus queridos irmãos, porque o Senhor já arrebatou seus escolhidos, não vai ter mais um pastor, vai ter aqueles pastores desconcertados, vai ter aqueles irmãos desconcertados, que teve tempo de se salvar e não se salvou, meus queridos irmãos, mas aqueles que se preparou, o Senhor já fez a sua seleção, o Senhor já arrebatou, o Senhor já levou, meus queridos irmãos. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiros, meus queridos irmãos. Deus de glória, Deus de vitória, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Então é tempo de nós nos preparar aqui na terra. Glória a Deus. Para que nós não venha ficar para a grande tribulação, para ser perseguido pelo anticristo. Se nós sabemos que o fim vem, vamos nos preparar. Que nem aquelas 5 virgens prudentes que reservou o seu azeite consigo. Glória a Deus, que sempre estava com a sua reserva na sua lamparina. Estava sempre com a sua lamparina acesa. Mantenha sempre a chama do Espírito Santo acesa dentro de você, meus queridos, amados irmãos. Não bebe que nem aquelas 5 virgens nécias, que nem aquelas 5 virgens loucas, que viviam aqui nos seus deleitos aqui da terra, se preocupava aqui com as vidas terrenas e deixava de se preocupar com a sua salvação, meus queridos irmãos. Até que à meia-noite veio aquela voz, que aí veio o noivo, meus queridos irmãos, que todas aquelas que as 10 adormeceram, meus queridos irmãos. E aquelas que não se preparou, pediu azeite emprestado. As 5 prudentes, meus queridos irmãos. Mas azeite não se compra, azeite se conquista. Salvação não se compra, se conquista a cada dia, meus queridos irmãos. Melhorando as nossas obras, sendo um verdadeiro cristão na terra, fazendo aquilo que o Senhor agrada, fazendo bem, não importa quem, meus queridos, amados irmãos. Então se prepara, porque o fim vem nos 4 cantos da terra. E que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, amém?